Olá, olá, aqui é Paulo César. Hoje é o nosso segundo dia do nosso curso em Milagres, uma experiência, né? Nós estamos seguindo mais ou menos o roteiro de Pam Grout e eu sei que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade ontem de olhar para as coisas e dizer assim, né? Isso não tem significado algum, né? Essa mesa não significa nada, aquele quadro não significa nada, essa situação não significa nada. Esse chão não significa nada, essa casa não significa nada, né? Aquele objeto que eu tanto aprecio não significa nada, né? Nada significa merda nenhuma. Mas, sabe, é para ser fácil, não é que as coisas não tenham significados. Eu achei interessante porque uma pessoa colocou um comentário dizendo assim, que a primeira coisa que ela olhou foi o quadro, eu acho que era das netas, dela com as netas, e ela olhou para aquele quadro e disse, esse quadro não tem significado nenhum, e aquilo foi muito difícil para ela. Mas esse significado é o ego, né? Não é que a pessoa não tenha significado, o quadro não tenha significado, é porque é o significado que o ego dá, né? As pessoas têm significado na nossa vida porque o ego dá significado. E quando você tira esse significado do ego, você se permite perceber o verdadeiro significado que aquela coisa tem, que aquela pessoa tem, o verdadeiro valor que aquela pessoa tem, mas para isso a gente precisa tirar o ego do meio do caminho. E é esse sofrimento que a gente sente de tirar esse significado, né? Né? É o ego sofrendo. É por isso que eu digo sempre que catarse é uma ilusão, catarse é totalmente desnecessário. Catarse significa que você está preso na tela interna. Catarse significa que você está completamente identificado com o ego, porque quem está sofrendo é o ego. E no momento que você está vivendo uma catarse, você está passando por uma catarse, você está no lugar errado, né? Você tá dentro do ego, você está vendo o mundo através do ego, você está sentindo a dor do ego. Se você estiver entre as duas telas, se você estiver consciente, ou pelo menos centrado na muita ou pouca consciência que nós temos, você está vendo o sofrimento do ego, ele não é seu. Mas o de hoje vai ser bem mais fácil, né? Porque o que você vai fazer é muito parecido com ontem, você vai fazer 2 vezes durante 1 minuto. E talvez uma coisa que eu não tenha explicado ontem tão claramente seja assim, não pare, não se prenda. Você não olhe para um objeto, né? Por exemplo, esse meu copo de café, dá um gole de café. Forte, sem açúcar e delicioso. Você está vendo o significado que eu dou para o café? Né? E tem tudo a ver com o nosso exercício de hoje. É você olhar ao redor da mesma forma como você fez ontem. Não pare, não se prenda a nada, não escolha nada, simplesmente olhe ao seu redor. E você vai dizer assim, eu dei todo o significado que esse copo de café tem. Eu dei todo o significado que aquele relógio tem. Eu dei todo o significado que essa piscina tem. Eu dei todo o significado que aquela foto da minha filha tem. Eu dei todo o significado que aquele carro tem. Eu dei todo o significado que aquela mesa tem. Eu dei todo o significado que aquela árvore tem. Eu dei todo o significado que aquele pássaro tem.
todo o significado que essa garrafa tem, fui eu que dei. Todo o significado que esse vaso tem, fui eu que dei. Todo o significado que aquela flor tem, fui eu que dei. Todo o significado que esse espaço aqui tem, fui eu que dei. Todo o significado que essa nossa interação tem, fui eu que dei. E todo esse significado que você está vendo nessa nossa interação, foi você que deu. Então, você vai reconhecer que todo o significado, ontem a gente não disse assim, essa mesa não significa nada, esse quadro não significa nada, esse relógio não significa nada, aquelas rosas não significam nada, essa piscina não significa nada. Hoje, você vai reconhecer que todo o significado que essa piscina tem, fui eu que dei. Todo o significado que aquele carro tem, fui eu que dei. Todo o significado que aquelas flores têm, fui eu que dei. Todo o significado que essas árvores têm, fui eu que dei. Você vai reconhecer que o significado que as coisas têm, foi você que deu. Você criou o significado. Você deu o significado para aquilo. 1 minuto, não pare. Está mais fácil do que ontem, não está? Você está vendo, um curso em milagres é um curso em Advaita. É um curso para você reconhecer o ego e a não dualidade. Você começa a perceber que as coisas não têm um significado inerente. Que você, através do ego, você dá significado. E no final de tudo, nós vamos começar a perceber que tudo tem significado. Mas para isso nós temos que enxergar além do significado que o ego dá, né? Passinhos de bebê. A beleza do curso em milagres é passinhos de bebê. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nós vivemos no irreal. E aquilo que é real, a gente raramente enxerga. Esse curso não exige sacrifícios. Não exige, né? O sacrifício que você precisa fazer é fazer ele todo dia. É dar esse passinho todo dia. Né? Não é para sofrer. Se você está sofrendo, se você fez o exercício de ontem sofrendo, eu quero convidar você a fazer ele novamente. E se você olha para algum objeto na sua casa, alguma coisa ao seu redor, e você diz, isso não significa nada, e isso gera um sofrimento dentro de você, dizer que aquilo não significa nada, aquele objeto que, né, e tem toda uma história por trás daquele objeto. Eu quero que você enxergue que esse sofrimento do significado que você, né, isso é o significado que você está dando para aquilo. Esse sofrimento é o ego. Você está no ego. Então, se você puder, se coloque entre as duas telas. E olhe o mundo ao seu redor e diga assim, todo o significado que essa cadeira tem, fui eu que dei. Eu acho engraçado, já aconteceu várias vezes de pessoas chegarem para mim e disserem assim, eu me separei, pessoas próximas a mim, né? E a primeira pergunta que eu costumo fazer é, isso é bom ou ruim? Né? E a pessoa chega com aquela cara de sofrimento e não sei o quê. E normalmente quando eu faço essa pergunta, eu já conheço um pouco da história do casamento da pessoa.
como a pessoa vinha sofrendo naquele casamento e como aquele casamento não estava sendo bom para ela. Muitas vezes era um casamento, né? Todas as vezes que isso aconteceu, essa pessoa está vivendo um casamento abusivo e de repente esse abusador, né? Esse abusado, ele resolveu cair fora, né? E eu me lembro, uma grande amiga minha chegou e disse assim: eu me separei, né, com aquela cara de sofrimento e choro, e eu olhei para ela e disse: isso é bom ou ruim? Aí ela parou, né, ela parou e né, ficou meio confusa por um instante, olhou para mim e disse: isso é bom? Eu estou livre? Eu queria estar livre, agora eu estou livre, né? E você já percebeu como a gente realmente não para pensar assim? Você está muitas vezes num emprego que você está completamente infeliz naquele emprego e de repente você é demitido e você, né? E você não para pensar, que você diz: mas era isso que eu queria. Olhe para as coisas e diga: todo o significado que esse vaso tem, fui eu que dei. 2 vezes por dia, durante 1 minuto, não pare, não fique remoendo. Se puder, se coloque entre as 2 telas. Um grande beijo para você. Compartilhe esse vídeo, dê um like, deixe um comentário, faça agora. Antes, faça e deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo, né? Nós vamos fazer, a princípio, 10 dias. Hoje é o nosso 2º dia e vai ser muito bom, né? Tá vendo como a coisa já começa a clarear um pouco mais? Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.